Fala aí, rapaziada, iniciando mais um vídeo aí pro nosso canal. E nesse vídeo, galera, eu vou tratar com vocês sobre alguns livros aí que me ajudaram demais aí na minha trajetória, me fizeram ver o mundo de outra forma, me fizeram mudar aí na questão de ser uma pessoa com mais esperança, em acreditar num futuro melhor. E eu sou muito grato a vários livros que eu já li, e especialmente esses 5 que eu vou falar aqui pra vocês no vídeo, que foram livros que me ajudaram em momentos bons da minha vida e em momentos ruins também, tá? Então, bora lá pro vídeo que eu vou falar de cada um deles. E pra começar aí, galera, esse livro aqui, cara, eu gostei muito dele. Eu já li no momento que eu tava bem aí, um momento bom da minha vida. É o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki, tá? Robert Kiyosaki. Ele já tem alguns best-sellers aí. E esse foi o livro que eu li dele, Pai Rico, Pai Pobre. E basicamente esse livro aqui, eu vou deixar ele no top 5, tá? Na quinta colocação. Esse livro aqui, ele me ensinou muito a investir, que é o tema principal dele, investir em ativos e não em passivos. Que basicamente é o quê? Ativos são coisas que vão rentabilizar, fazer render o nosso dinheiro, tá? Seja um imóvel para aluguel, seja um investimento em ação, seja o que mais? Várias coisas aí que são ativos, são coisas que rendem um equipamento para sua empresa, investimento de capital no seu negócio e tudo mais. E ele faz o Robert Kiyosaki com o personagem principal. O personagem principal, ele tem 2 pais, né? Que é um pai rico, que é o pai do amigo dele, que é tipo um pai para ele, que ensina várias coisas como ser bem-sucedido, administração, gestão e tudo mais, e investir em ativos. E já o pai pobre dele, que falava que ele só teria, o personagem, né, só teria sucesso se ele fizesse uma faculdade, tivesse uma graduação, tivesse um concurso. E o pai dele, pobre, ele estava se enganando e ele não estava vendo, tá? Então ele mostra a trajetória de vida inteira desses 2 pais. E o pai rico, como ele tinha uma liberdade, o pai pobre não, como ele ficava sempre correndo em cima de uma esteira e acreditando em ideais que não é que não funcionavam, mas ideais que não levavam ao sucesso quanto os ideais do pai rico. Então ele faz essa distinção de pais aí para ensinar alguns caminhos divergentes assim do sucesso para gente, para não ficar gastando dinheiro à toa, não ficar investindo a sua energia e capital em coisas que não valem a pena, tá? Então eu gostei muito desse livro, foi um livro que eu li que eu estava num momento muito legal, já a empresa fluindo muito bem, as coisas indo bem, e me fez aí, deu um estralo aí para eu investir em coisas que realmente agregavam valor. Já esse livro aqui, Origem das Espécies, tá? Eu vou colocar ele na 4ª posição. Eu li ele tem uns 6 anos mais ou menos. Eu não tinha o hábito da leitura nessa época, eu estava no ensino médio. Eu tinha na época de 17 para 18 anos. Mas como eu sou muito de me aprofundar em algum conteúdo que eu gosto, no 3º ano do ensino médio eu vi a Seleção Natural. E aí eu me interessei muito pelo assunto. A seleção natural, basicamente, dando um exemplo para vocês, é o quê? É onde os seres que mais se adaptam aos ambientes sobrevivem. E os que não se adaptam são extintos, tá? Basicamente isso aí. Para dar uma explicação para vocês, um exemplo, é a girafa, que ela ela consegue pegar, por ter um pescoço longo, frutos nas árvores, e os outros seres que frequentavam aquele ambiente não conseguiam, então eles morriam de fome, então eles eram extintos. E hoje eu vejo que a seleção natural no ramo que eu tô, é uma seleção intelectual e não de quem é o mais forte, não de quem é o mais veloz, tá? É a seleção intelectual, onde quem mais se adapta às situações, às adversidades no ramo das empresas e tudo mais, é o que realmente sobrevive. Então esse livro aqui eu faço uma analogia da natureza com o ramo que eu atuo e ela se aplica muito bem, por isso que eu gosto tanto. Então é a Origem das Espécies e a Seleção Natural, do Charles Darwin. Para quem não conhece Darwin, dá uma pesquisada aí que esse cara é muito foda.
Na posição 3 aí, eu coloco esse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Eu já li outros livros do Napoleão Hill, inclusive esse aqui, ó, Quem Pensa Enriquece. O Napoleão Hill tem uns livros muito bons, tá? Gosto muito dos livros do Napoleão Hill. Ele trata mais sobre sucesso e abrange mais nesse nicho aí, tá? Ele faz uma analogia do diabo, tá? Não é o diabo de chifre e o diabo que vive lá no inferno. Não é isso aí. Antes de ler esse livro eu imaginava isso, mas o diabo é o quê? Ele fala que o diabo está na nossa mente e o pensamento, o diabo nada mais é que os nossos pensamentos negativos, os nossos medos, as nossas ansiedades e tudo que impede a gente. Ele assimila o diabo a tudo que impede a gente de poder agir para ter uma vida feliz, para ter sucesso, para ter... Eu considero a questão financeira também muito importante para a gente ter sucesso. Não é só isso, tá? A questão financeira, na minha opinião, mas é uma coisa que conta bastante. Então, esse livro me fez acreditar em um futuro melhor, tem esperança de um futuro melhor, tá? Deixar de procrastinar as coisas, porque toda vez que eu pensava assim, eu tenho que fazer isso, mas depois eu faço. Eu era uma pessoa que procrastinava muito. Então ele assimila muito o diabo a isso aí, a não fazer o que tem que ser feito, a pensar negativo, a ter medo das coisas. Às vezes você acredita que uma coisa vai dar certo, mas por medo você não executa. E você vê outras pessoas executando que têm até menos talento ou qualidade que você e dando certo para elas, mas apesar do medo, você fica para trás porque você acaba não executando, apesar do medo, apesar da ansiedade. Todo mundo tem medo, todo mundo tem sentimentos negativos, mas a gente precisa agir apesar deles. Então esse foi o livro, cara, que eu tava numa época muito ruim da minha vida, a empresa não tava indo bem, tá? Então esse foi um livro, assim, que foi uma válvula de escape, eu tava muito ansioso, muito triste, e esse livro aqui foi uma terapia para mim. Eu li ele muito rápido e me ajudou muito, me ensinou muita coisa boa. Na posição número 2, esse livro aqui, ó, do Dale Carnegie, tá? Da Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu não gostava muito desse livro aqui por causa do título. Eu achava que ele era muito um livro, assim, de autoajuda, para pessoas frágeis, e na verdade eu me surpreendi com esse livro aqui. Esse livro aqui, ele fala muito da importância de você ter uma boa oratória, de você saber se expressar bem e principalmente de persuadir, influenciar e persuadir as pessoas, tá? O que é influenciar as pessoas e persuadir? Persuadir nada mais é do que fazer com que as pessoas acreditem no seu ideal. Às vezes você vai falar para sua avó, tá? Vou colocar um exemplo aqui, falar para sua avó que você vai cursar um curso de design, porque você tá vendo que é uma área muito bacana, que é uma área que você gosta, só que a sua avó quer que você faça uma faculdade, talvez convencional, o direito, ou medicina, que as pessoas assimilam mais ao sucesso do que uma outra faculdade, tá? Então você vai falar para ela, vó, não é assim, hoje as coisas não funcionam assim. É claro que falando assim é fácil, né? Na prática é muito complicado essas questões, mas você precisa ser uma pessoa persuasiva para falar, ó, não é assim, as coisas hoje funcionam diferente, essa área está expandindo muito, a monetização dessa área aí é muito maior, talvez, que áreas mais tradicionais que antigamente era assimiladas a sucesso. Então isso aí, cara, se aplica, tá? Isso é só um exemplo muito simples. Isso aí se aplica em negócios, se aplica em vendas, se aplica em gestão, tá? Por exemplo, você vai falar para o seu sócio, você tem uma ideia de pegar capital para você poder investir na empresa, para expandir o seu negócio, e às vezes ele não acredita tanto, mas você consegue persuadir ele, você consegue mostrar os seus ideais e convencer ele que aquilo lá é bom, tá? Convencer a pessoa a comprar a sua ideia. Não comprar só um produto físico. Ó, coloca esse produto aqui. Esse produto tem uma marca boa. Às vezes a pessoa vai já olhar esse produto com olhos negativos, tá? Então você vai persuadir ela ao que? Você vai falar que esse produto é um produto bom, que realmente é um produto bom, que tem qualidade. Ele é um fone sem fio. Às vezes tem pessoas que
na época começou os fones sem fios, não acreditava muito, às vezes teve uma experiência ruim, então você persuade a pessoa a mudar aquela ideologia dela. Então isso se aplica em vendas, se aplica em negócios, se aplica em tudo, cara. Eu acho que ser uma pessoa persuasiva dos seus ideais, tá? Ideais legais, que você acredita que são bons, que você acredita que vai dar certo, eu acho que é uma coisa muito importante para quem vive no mundo dos negócios e em vários outros nichos, em tudo, se aplica em tudo isso aí. E rapaziada, esse aqui é o meu queridinho, mano. Eu li esse livro aqui, cara, quando eu tava em uma situação muito ruim da minha vida, tá? Diferente do Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, eu tava muito bem. Esse aqui eu li uma situação muito ruim da minha vida. Esse livro foi um dos livros que fez eu ter o hábito da leitura. Antes dele eu não tinha muito hábito da leitura, só quando eu me interessava muito por um assunto igual esse da seleção natural, e que é Os Segredos da Mente Milionária, tá? Esse livro aqui, eu via muitas pessoas falando, esse livro mudou minha vida, esse livro é excelente. Então eu comprei ele e deixei lá na estante. Eu não tinha um hábito de leitura, eu falei, eu vou comprar e eu vou ler. E como eu era uma pessoa que procrastinava muito, isso aí eu li, ele tem uns 4 anos já, eu era uma pessoa que procrastinava muito. E eu falava, depois eu leio. E quando eu fiquei em uma situação realmente ruim, eu lembrei, falei, cara, as pessoas falam que esse livro mudou a vida, quando eles estavam numa situação ruim, estava quebrado, eu vou ler esse livro. Então, quando você está numa situação ruim, você se torna muito produtivo, cara. Pelo menos pra mim foi assim. Você começa a trabalhar, você fala assim, cara, eu preciso sair dessa aqui, então eu preciso fazer o que tem que ser feito. E esse livro aqui, o que aconteceu? Eu tava numa situação ruim, então eu li muito rápido. Falei assim, cara, eu quero descobrir o que esse livro tem tão especial. E realmente ele mudou minha vida. Esse livro, basicamente, ele fala de alguns mundos, tá? O mundo físico, o mundo intelectual que você tem na sua cabeça. Ele até faz uma analogia com uma impressora. A impressora, ela imprime um papel, mas antes de imprimir tem um software, que é a nossa programação, que é responsável por mostrar a impressão. Então, você precisa primeiro estar bem psicologicamente para você executar as coisas no mundo físico, tá? E às vezes pode parecer balela, mas, cara, esse livro aqui, ele é mágico, ele é muito violento, esse livro. Eu já li ele 4 vezes. Se vocês ver, ele tá todo já grifado, rabiscado aqui, meio, até parecendo meio velho, mas é porque eu li ele já 4 vezes. Eu gosto de ler ele várias vezes, porque alguns capítulos, algumas partes dele, uma coisa que não fixou tão bem, eu leio ele novamente e vejo quanto ele é sensacional, esse livro. Então, com certeza, esse livro aqui, ele me fez mudar, ele mudou a minha vida. E eu tava num momento muito ruim, eu tive forças depois de ler ele, porque eu não tava sem força. Tive força para arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, cara. Então, por isso, eu indico ele, coloco ele no top 1. Então, rapaziada, basicamente é isso aí. Eu gosto muito, todos os dias eu leio, tá? Eu acho muito importante pro meu ramo a leitura. Vocês podem ver aqui, ó, tem alguns livros aqui e outros livros eu tenho lá em casa. Aqui no escritório tem poucos, mas lá em casa. Então, se você curtiu esse vídeo, mano, não esquece de se inscrever e deixar o like e ativar o sininho das notificações para ajudar no crescimento do canal. E essas minhas dicas aí para vocês, cara, adquira o hábito da leitura, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai mudar a sua vida, tá? Vou ficando por aqui então, rapaziada, e até o próximo vídeo.